Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bem, pessoal, boa tarde. É um prazer estar essa tarde aqui com vocês para conversarmos sobre a proposta de elaboração de protocolos de enfermagem no âmbito da atenção primária à saúde, da APS. Como foi falado, eu sou o professor Carlos Leonardo. Atualmente eu estou na Comissão de Práticas Avançadas do Conselho Federal de Enfermagem, e uma das atividades que a gente vem realizando, a gente escreveu as diretrizes para a elaboração de protocolos no âmbito da atenção primária, coordenado pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. Quase todos, praticamente todos os Conselhos Regionais de Enfermagem aderiram aos protocolos, inclusive o do Maranhão, e a ideia é que se faça os protocolos para respaldar e assegurar as ações dos enfermeiros no âmbito da atenção primária, tá? Bem, primeiro eu quero contextualizar, iniciando aqui, com um artigo que foi feito no número da The Lancet, que é uma revista conceituada na área da saúde mundial, onde problematiza essa questão do perfil epidemiológico do Brasil. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido e a gente se depara com um perfil nosológico, um perfil de doenças que são típicas de países de terceiro mundo, como também de doenças, por outro lado, que são já tidas como típicas de países desenvolvidos, industrializados. Então, as mudanças, o que ocorre no Brasil atualmente, são mudanças nas taxas de mortalidade e morbidade. Estão relacionadas às transições demográficas, então a população está envelhecendo, a pirâmide demográfica do Brasil ela está mudando, porque a gente está se deparando agora com a população cada dia mais idosa. O perfil epidemiológico, como eu falei, a gente se depara com doenças típicas de países subdesenvolvidos, ainda não erradicadas no Brasil, como a hanseníase, tuberculose, a malária, dengue, mas também nos deparamos com o aumento de doenças circulatórias, obesidades, que deve-se devido à questão da mudança do comportamento. Também temos a transição nutricional, onde a população brasileira, a gente está com alto índice de obesidade de pessoas acima do peso, que são pessoas que ficam mais suscetíveis a doenças cardíacas, por exemplo, mas também a gente se depara ainda com situação de subnutrição, desnutrição, como o cachocó e o marasmo, que são doenças ainda presentes no Brasil. E os autores desse artigo, eles dizem que no Brasil, a situação de saúde no Brasil está atrelada à tripla carga de doença. O que é isso? É uma agenda não concluída de infecções, como eu já relatei, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva. Então, a gente se depara ainda com alta taxa de mortalidade materna, infantil, inclusive no estado do Maranhão, que vem decaindo. Também tem uma forte predominância das doenças crônicas e seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, alimentação inadequada, estresse social, inatividade física, consumo de álcool e outras drogas. Então, está crescendo muito o consumo de drogas, que é um problema de saúde pública, do álcool, atrelado ao sedentarismo. É só para elencar aqui, esmiuçar esse exemplo, na época da pandemia, agora com a pandemia da Covid-19, se pensando no conceito ampliado de saúde, a pandemia ela não tem só o efeito patológico, biológico, mas você está se deparando com várias doenças resultantes diretamente desta pandemia, com problemas psicológicos e até psiquiátricos, alta taxa de violência doméstica, violência contra a mulher. Então, são resultantes também da questão da pandemia, do isolamento, do distanciamento social. E o crescimento das causas externas, que são decorrentes de acidentes automobilísticos, acidentes de moto, que é muito frequente se a gente for investigar as causas de internações nas UTIs, estão muito atreladas a acidentes automobilísticos, principalmente de motos, nos pequenos municípios. E também por violência de arma branca e arma de fogo. Então, esse é o perfil epidemiológico do Brasil, com características de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, atrelada a uma transição demográfica, a população está envelhecendo, então a gente requer mais recursos, a gente requer
maior número de profissionais, tanto quantitativamente como qualitativamente, uma boa formação de profissionais de saúde. Então, antes de falar de protocolos, a necessidade de protocolo é preciso a gente entender, se situar como está o perfil epidemiológico do nosso país, tá? Bem, aqui eu trago esse mapa aqui do Brasil. Assim, a questão da desigualdade regional do Brasil é histórica, não é? Então, desde a colonização, a região sul e sudeste, via de regra, foi feita para ser habitada, colonizada, enquanto a região norte e nordeste, parte do centro-oeste, para ser explorada. E hoje, se a gente for estudar a distribuição dos recursos humanos em saúde, a distribuição dos serviços de saúde, isso vem sendo impactado desde a história do Brasil. Então, a gente tem vazios sanitários, como a região nordeste, principalmente a região norte, uma carência de profissionais de saúde e profissionais de enfermagem, e tem uma alta concentração de serviços, principalmente hospitalares, na região sudeste, especificamente em São Paulo, e uma alta concentração de profissionais de enfermagem. Então, a demografia da enfermagem no Brasil, ela não se dá de forma homogênea, não é? Há regiões com espaços, com vazios de profissionais e há outras regiões com maior número de profissionais. E nessas regiões onde há um déficit de profissionais, é onde o profissional enfermeiro ele fica mais suscetível a realizar procedimentos sem a sua regulação. A gente tem uma lei do exercício profissional que data de 1986, apesar dela ser uma lei da década de 80, ela é caracterizada como muito avançada, se for comparado com outras leis que regulam a lei do exercício profissional em outros países. Por exemplo, no que tange a transcrição e prescrição de medicamentos, a solicitação de exames, através de protocolos. O grande problema é que a maioria dos municípios não possuem protocolos que regulam o trabalho da enfermagem. Então, a enfermagem fica muito suscetível a não realizar atividades, ou por insegurança, ou por não estar respaldada, devido à escassez de protocolos. Bem, então, os protocolos, de maneira geral, se a gente for buscar na literatura, há muitos tipos de protocolos. Eles são chamados de protocolos assistenciais, protocolo de atenção, protocolo de cuidado, protocolo de acompanhamento e avaliação, como também protocolo de organização da atenção. Mas a gente pode agrupar em dois tipos de protocolos em via de regra, que é o protocolo clínico, que ele é focado numa linha de cuidado. Então, vou fazer um protocolo clínico sobre dengue. Como classificar os casos de dengue, qual o tipo de medicamento, quais são as condutas, os cuidados de enfermagem, o tipo de medicamento que o enfermeiro pode prescrever, transcrever nesse cuidado, como também eu posso criar um protocolo de organização dos serviços, para onde eu vou encaminhar esse usuário acometido por dengue, no nível primário, secundário e terciário. É o que a gente chama de referência, quando é encaminhado de um nível para o outro, e contra-referência quando volta para o nível de atenção inicial. Então, de via geral, existem esses dois tipos de protocolos, clínicos de organização dos serviços. Bem, e o que são os protocolos clínicos? Eu dei os exemplos, mas a gente vai conceituar aqui. São aqueles que possuem ações clínicas, tanto de prevenção, promoção, recuperação e educação voltados para o indivíduo ou para a comunidade. Então, posso fazer um protocolo de dengue, como prevenir a dengue, como tratar a dengue, como fazer a reabilitação de um paciente com dengue. E tem os protocolos de organização dos serviços, que eles são utilizados para direcionar fluxos administrativos e processos de trabalho que podem interrelacionar entre diferentes níveis de atenção ou instituições. Eu vou problematizar que muitas vezes o profissional de enfermagem, o enfermeiro, vai trabalhar na atenção primária em determinado município, ele não sabe o fluxo de atendimento. Ele vai coletar um exame preventivo, vem um resultado com o NIC alterado, ele não sabe para onde encaminhar, qual local, qual horário de atendimento. Então, esses protocolos de organização de serviços são de suma importância. Eu estou realizando um pré-natal de baixo risco, mas aí a paciente, você se depara com a ausência, muitas vezes, de um profissional médico todos os dias da unidade, uma paciente de alto risco, para onde eu vou encaminhar essa gestante para ser acompanhada com um profissional obstetra. Então, muitas vezes,
esses protocolos de organização dos serviços eles não existem, tanto nos pequenos municípios e muitas vezes até nas capitais, tá? Então, contudo, é possível que haja uma combinação entre esses dois tipos de atenção clínica, para ter um direcionamento de referência, e contra-referência. Então, como eu elenquei o cuidado, a linha de cuidado da dengue, então eu posso criar um protocolo, e a maioria dos protocolos já estão assim, estão sendo elaborados na atenção primária. Eu posso criar um protocolo tanto com a conduta clínica, com ações de promoção, prevenção e reabilitação, como também organizativa. Então, os critérios clínicos e exames laboratoriais em casos suspeitos de dengue, por exemplo, direcionam o tratamento por meio da classificação do grupo de risco, mas também direcionam em qual nível de atenção o paciente deverá ser atendido. Então, o ideal é você atrelar um protocolo clínico com o protocolo de organização dos serviços. Tendo em vista que a gente já sabe os tipos de protocolo, eu trago aqui um conceito de Pimenta, que é uma referência que eu vou repassar para vocês também, que é como construir protocolos de enfermagem, que da Elizabeth Pimenta, que foi elaborado pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Ela diz que o protocolo de enfermagem caracteriza-se como a descrição de uma situação específica de assistência e cuidado, contendo a operacionalização e especificação sobre o que, quem e como se faz. Então, o protocolo, de via geral, ele tem que responder essas 3 perguntas: o que, quem e como se faz, orientando e respaldando os profissionais em suas condutas para a prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Bem, então, para se estruturar um protocolo, a gente tem que pensar em 5 tópicos. É a finalidade, para que serve esse protocolo. O que é que eu quero observar desse protocolo? Geralmente, o protocolo ele surge de uma demanda. Não só um protocolo da atenção primária, mas um protocolo de um hospital. Então, eu quero protocolar, eu quero, de certa forma, organizar a assistência daquele hospital, aquele tipo de procedimento, aquela clínica do hospital. Ele tem uma finalidade, tem um público-alvo. Quando se vai elaborar um protocolo, qual é o público-alvo? São enfermeiros? São outros profissionais? Os cadernos de atenção básica, que são bem conhecidos do Ministério da Saúde, eles são multiprofissionais e muitas vezes não se está lá especificamente qual é a função do enfermeiro. Isso causa um confundimento muito grande dos profissionais. As linhas de cuidado prioritário, então, eu posso fazer um protocolo na atenção básica, como eu vou mostrar para vocês, abrangendo todas as linhas de cuidado, aquelas 7 linhas de cuidado, e agora com a saúde do homem, a saúde do idoso, são mais linhas, 9 linhas. Ou eu posso criar um protocolo por vez, um protocolo de cuidado só na linha de cuidado de hipertensão e diabetes, outro só sobre hanseníase, outro sobre tuberculose, outro de saúde da mulher e outro de saúde da criança. Também eu tenho que atrelar esse protocolo às evidências científicas, que são as práticas baseadas em evidências. Eu posso pesquisar em outros protocolos qual é o melhor tratamento, qual a melhor forma de prevenção, como eu também posso, através da revisão sistemática, eu posso buscar fontes secundárias, artigos científicos que mostram qual a melhor conduta em relação a certo procedimento, a certa patologia, linha de cuidado em que o protocolo está abrangendo. E os princípios éticos e legais. É importante, nesse protocolo, está a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, o decreto que regulamenta essa Lei do Exercício Profissional, as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem que respaldam o seu trabalho. A gente, da enfermagem, a gente se preocupa muito com o que as outras profissões podem fazer, mas quem regula o nosso trabalho é o Conselho Regional e os Conselhos Regionais de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem. Então, quem regula, quem respalda o nosso trabalho é o nosso conselho. Então, o profissional ele tem que conhecer o arcabouço jurídico no que tange aos princípios éticos e legais da profissão. Tá? O uso de protocolos ele apresenta várias vantagens. Ele promove maior segurança tanto aos profissionais como aos usuários. Então, às vezes, o profissional ele tem uma vergonha, ele tem um receio de abrir um protocolo. Foi instituído um protocolo no município, ele tem vergonha de abrir o protocolo. Mas é de suma importância, porque vai dar mais segurança tanto para ele como para o usuário. Geralmente, o protocolo é organizado como fluxograma, organograma, e é só ele seguir o organograma.
Estabelece limite de ações e cooperação entre os envolvidos. Isso é um grande problema do enfermeiro na atenção primária, que ele tem uma síndrome do faz tudo. O enfermeiro ele tem que coletar um exame, tem que levar o exame. Queimou uma lâmpada, o enfermeiro tem que trocar. O enfermeiro tem que fazer algumas atividades de cunho até administrativa que fogem da sua atividade laboral. Quais são as funções, quais documentos eu posso me remeter que tenha as atividades do enfermeiro? A própria lei do exercício profissional, se eu trabalho na atenção primária, tem a Política Nacional de Atenção Básica vigente, que ela elenca a responsabilidade dos profissionais, tem as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, então o enfermeiro ele tem que se familiarizar com esse arcabouço. Reduz a variabilidade do cuidado, então o cuidado ele vai ser baseado em evidência, é um cuidado mais eficaz, vai diminuir os gastos, a variabilidade do cuidado. Norteia o profissional para a tomada de decisão em relação a condutas, incorpora novas tecnologias, respalda legalmente as ações e dá maior transparência e controle de custos, como eu falei. Então, são N as vantagens dos protocolos. Tem uma crítica, o protocolo não vai engessar, mas o enfermeiro é um ser pensante, crítico e reflexivo. Dentro da necessidade, ele vai ver se a conduta do protocolo está adequada para a realidade daqueles local. Por isso que não podemos fazer um protocolo nacional de trabalho da enfermagem, porque tem as particularidades regionais. O ideal era que cada município tivesse um protocolo, mas a gente sabe a realidade que 90% dos municípios brasileiros são municípios de pequeno porte, e tem carência de recursos humanos, carência de recursos financeiros para a construção de um protocolo. Tá? Então, a gente chegou num denominador comum no Conselho Federal de Enfermagem, que é incentivar a construção de protocolos estaduais. Então, a ideia é que cada COREM elabore os protocolos e o município faça adesão a esse protocolo e os enfermeiros desse município recebam treinamento para manusear o protocolo. Lembrando que o protocolo de enfermagem ele não deve ter ações só para o enfermeiro, a gente está falando da equipe da enfermagem. São enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Bem, o que deve conter num protocolo? Os principais elementos que devem ser abordados na elaboração do protocolo são o envolvimento dos profissionais com experiência e conhecimento técnico. Então, não se faz um protocolo com 1, 2, 3 pessoas. Tem que instituir um grupo de trabalho. Se você vai fazer um protocolo municipal, estadual, tem que ser feita uma portaria com o nome dos profissionais, até para o profissional ter respaldo de não estar indo trabalhar naquele dia, no local que ele atende, na assistência, na gestão. O trabalho dele está sendo no grupo de trabalho em que ele foi convidado a participar. O perfil epidemiológico local, então, antes de fazer qualquer protocolo, você tem que levantar o perfil epidemiológico daquela localidade, se é a nível municipal, se é a nível estadual, e a gente tem instrumentos, a gente tem um sistema de informação, DataSUS, IBGE Cidade, tem N sistemas de informação, nós temos os planos municipais de saúde, os planos estaduais de saúde, então eles apontam esse perfil epidemiológico. Eu quero discutir qual é a linha de cuidado que eu vou trabalhar, que eu vou dar a prioridade para realizar o primeiro protocolo. Faça um levantamento do perfil epidemiológico, do perfil demográfico dessas pessoas, conversem com os profissionais de saúde para ver a maior necessidade, atendendo às especificidades loco-regionais e delineando os objetivos. Então, público-alvo e ações de enfermagem deve ser observado também, e os aspectos legais, como as evidências científicas. A estrutura desse protocolo ela deve ser clara e objetiva. Por isso que a gente utiliza fluxogramas, quadro, imagens, que facilitem, na hora da assistência, a consulta do profissional que está manuseando este protocolo. Tá? Bem, então, são 4 pontos fundamentais antes de elaborar um protocolo de enfermagem. Primeiro, a enfermagem ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem que apostar na especificidade dela e no saber dela. Temos que apostar. Então, esse protocolo ele tem que ter a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, tem que ser feito por um trabalho em equipe, não se faz um protocolo só, como eu falei, foco nas atribuições dos profissionais de enfermagem e tem que ter um
respaldo legal também, que é contendo toda a lei do exercício profissional, as portarias vigentes dos conselhos, do Conselho Federal de Enfermagem. Bem, além desses pontos, a gente vai discutir as evidências científicas, que são as informações cientificamente fundamentadas, que são as melhores práticas no contexto da enfermagem. Se eu vou elaborar um protocolo, eu não vou inventar roda, eu tenho que já pesquisar os protocolos já existentes, se dentro desses protocolos as referências estão atualizadas. Eu posso fazer uma busca na literatura, na saúde baseada em evidências, fazer uma revisão sistemática sobre qual é a melhor conduta, para apostar nas evidências científicas, que dá um diferencial, dá uma legitimidade ao meu protocolo, tá? E outra questão é o grupo de trabalho, que eu já falei para vocês. É necessário o envolvimento de diversos profissionais com experiência, tanto no âmbito da assistência, gestão, ensino, pesquisa, conforme disponibilidade local. Por isso que é tão difícil fazer um protocolo numa cidade pequena, não é? Porque esse protocolo ele tem que ter legitimidade, ele tem que ter cientificidade para ele resultar, para ele impactar na qualidade do atendimento. Então, se eu for elaborar um protocolo estadual do Maranhão, eu tenho que convidar, se for na linha da mulher, saúde da mulher, eu tenho que convidar profissionais da assistência que tenham experiência dessa área de formação na área de saúde da mulher, tenho que chamar profissionais da gestão da área de saúde da mulher, tenho que chamar professores da enfermagem que trabalham com saúde da mulher, que trabalham com ensino, com pesquisa, e isso se faz um grupo de trabalho. Porque corre o risco de você fazer um protocolo individual com 2, 3 pessoas e os profissionais não se reconhecerem manuseando aquele protocolo. É o que a gente chama de protocolo de gaveta. Muitas vezes são feitos protocolos, os enfermeiros não recebem educação permanente para manusear esses protocolos, não se sentem seguros e vira aquele protocolo de gaveta e é um desperdício de dinheiro e tempo na realização desse protocolo, tá? Bem, recomenda-se que integre um grupo de trabalho com a finalidade de elaboração dos protocolos. Esse grupo deve apresentar um caráter consultivo com a participação de diversos profissionais. Como eu falei, é importante que esses profissionais sejam portariados, tá? Possibilita um espaço de discussão de forma a contemplar a contribuição de cada um. Então, você vai alinhar aquele profissional que está lá no dia a dia da assistência, você vai alinhar aquele profissional que está no ensino, que pesquisa sobre o assunto. Então, vai ser uma troca de experiência muito rica. Alguns grupos também são constituídos por usuários. É importante você saber os anseios dos usuários em relação àquele protocolo, como é que está dando assistência, o que precisa ser melhorado. Então, o olhar do usuário é muito importante também na elaboração dos protocolos, como na validação, que a gente vai falar, tá? Então, eu já falei a importância dos usuários, de inserir os usuários da saúde, da unidade, do SUS, dos serviços de saúde, e porque a elaboração de protocolo deve considerar previamente a realização de diagnóstico situacional. O protocolo ele tem que ser adequado à realidade daquele município, daquele estado. Você não vai copiar um protocolo de outro lugar. Você vai ter que adaptá-lo para a realidade local. Por isso que tem que ser feito esse perfil epidemiológico, o perfil da rede, para se atrelar à subjetividade daquele local, tá? Tomada essas informações, o diagnóstico situacional deve contemplar o perfil da enfermagem, bem como dados do sistema de informação disponíveis, que eu já falei, a gente tem vários sistemas de informação disponíveis. Você pode ver a taxa de mortalidade materna infantil é muito alta no meu município, no meu estado, então a minha prioridade vai ser a linha de cuidado de saúde da mulher e da criança. Eu posso fazer protocolos específicos sobre isso. E levantar o perfil da enfermagem. São quantos profissionais? Qual é a região do estado que possui menor número de profissionais, menor número de médicos, né? Então, o Maranhão é o estado do Brasil que tem o menor número de médicos por número de habitantes. Ocasionalmente, o enfermeiro fica mais suscetível a realizar algumas atividades que não estão no protocolo. Então, é importante o protocolo para dar a sua regulamentação da sua prática, não devendo esse protocolo sair dentro das competências da enfermagem, né? Bem, outra etapa muito importante é a questão da validação desse protocolo. Depois que esse protocolo estiver pronto, ele tem que ser validado.
Eu posso pedir a participação de pessoas experientes, com expertise na área de protocolo. Eu posso solicitar para os usuários, ver se está de acordo com os anseios dele, passar numa linguagem, conversar com eles numa linguagem mais simples, até métodos mais rigorosos, como validação por meio de juízes especialistas, consulta pública. Está se fazendo muito consulta pública na elaboração, depois que o protocolo, o Ministério da Saúde faz muito isso. Ele coloca no site da Secretaria de Assistência de Atenção Primária, mesmo protocolos multiprofissionais, a Associação Brasileira de Enfermagem, Família e Comunidade, a ABFACO, no qual eu faço parte, sou vice-diretor, estamos sendo chamados para revisar o conteúdo específico da enfermagem. Então, é importante a consulta pública por juízes especialistas também. Então, você vai elaborar um protocolo no seu município, coloca no site, dá um tempo para que as pessoas possam contribuir para aprimorar esse protocolo, tá? Como também o rigor dos métodos em busca de evidências científicas, dentre outros. O mais utilizado é a consulta pública hoje na validação dos protocolos. Também você pode fazer um teste piloto, não é? Depois de elaborado o protocolo, você pode selecionar alguns profissionais de saúde, algumas unidades, e eles manusearem esse protocolo para ver se ele está sendo de fácil compreensão, se está sendo muito fácil manusear esse protocolo, se atende às perspectivas dos profissionais, dos usuários. Bem, então, das diretrizes que a gente elaborou, que vocês acham muito facilmente, eu vou dar referência para ela dela no final, a gente estipulou essas etapas. Primeiro, tem a adesão do Corém. O Corém Maranhão, ele aderiu também aos protocolos, está em fase de elaboração. Depois se cria um grupo de trabalho pela portaria, atendendo aqueles stakeholders, que são as pessoas envolvidas na elaboração do protocolo. Elaboração dos protocolos em si, depois vem a validação, como eu falei, que é uma etapa importante, a publicação do protocolo, que aí vem a educação permanente, que se dá através da divulgação, né? Não é só entregar o protocolo, mas também formar os profissionais que irão manusear esse protocolo. Bem, aqui é a diretriz para a elaboração de enfermagem na atenção, de protocolo de enfermagem na atenção primária pelos conselhos regionais, e também vocês podem utilizar essas diretrizes para a construção dos seus protocolos municipais. Então, eu trago alguns modelos de algumas diretrizes de materiais que vocês podem consultar, tá? O protocolo de enfermagem na atenção primária à saúde do Estado de Goiás é um protocolo bem antigo, mas ele já foi atualizado. Lembrando que o protocolo, quando se institui um protocolo, a literatura recomenda que esse protocolo seja atualizado a cada 2 anos, porque na saúde as evidências são muito dinâmicas. O protocolo de enfermagem do Corém de Santa Catarina, o guia para a construção de protocolos do Corém em São Paulo, que é esse da Pimenta que eu falei, guias para a elaboração de protocolos assistenciais do Corém em Minas Gerais, e protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde do Rio de Janeiro, que são alguns exemplos de protocolos que vocês podem consultar. Vou falar de alguns rapidamente. O protocolo de Goiás, eles optaram, já está na sua 3ª edição, se eu não me engano, eles optaram em um único protocolo todas as linhas de cuidado referente àquele estado. Então, o Corém, ele elaborou o protocolo e os municípios aderem ao protocolo. Aqui é o protocolo de Santa Catarina, surgiu da experiência de Florianópolis, depois o Corém Santa Catarina fez um convênio, expandiu a experiência para todo o estado. Da mesma forma, os municípios aderem e o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina ele dá o treinamento. Diferente de Goiás, eles elaboraram o protocolo por linha de cuidado, como tem o de hipertensão e diabetes, saúde da mulher, de acordo com as necessidades. Aqui o do Rio de Janeiro também, é da cidade do Rio de Janeiro, não é do estado do Rio de Janeiro, esse protocolo está passando por atualização também. Eles englobaram em um único protocolo todas as linhas de cuidado. Bem, para finalizar a palestra, o que se espera com a elaboração de protocolos? A gente quer uma enfermagem forte, empoderada profissionalmente, valorizada socialmente, com reconhecimento de sua competência técnica e com regulação profissional. Então, a gente entende que os protocolos é um grande passo para o reconhecimento da enfermagem na atenção primária,
no que tange a sua regulação, dá segurança ao profissional, qualifica o atendimento e aumenta a satisfação dos usuários com a resolutividade. Bem, aqui são as referências que foram utilizadas, vocês podem explorar mais ainda.